Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 14 a 20 de abril. Tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando as nossas joias espirituais da semana 14 a 20 de abril, que está no livro de Provérbios, o capítulo 9. Mas antes de iniciarmos, gostaria de incentivar a todos, mais uma vez, a se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ative o sino para que você possa receber as notificações, deixe o seu like, isso é muito importante, para que assim possamos chegar mais longe. Caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Muito bem, então pegue a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos juntos agora fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 17, que diz assim: As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Então a pergunta à base desse texto é: o que são águas roubadas e por que elas são doces? Então, eu vou resumir da seguinte forma. A Bíblia compara o prazer sexual a refrescante águas. Então, águas roubadas pode representar relações imorais em secreto e se torna doce quando a pessoa esconde e tenta se safar de tais atos. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns textos e fazer um comentário à base deles. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 1, que diz assim: A verdadeira sabedoria construiu a sua casa, talhou as suas 7 colunas. Então nós, como seres humanos imperfeitos, precisamos muito da sabedoria de Jeová, para que possamos servir a Ele da maneira que Ele deseja, bem como adorar da forma correta. Então, precisamos deixar que a sabedoria faça morada, construa as suas colunas em nossa casa, nosso corpo espiritual, para que sempre possamos estar alegrando o coração de Jeová. Notem que aí eu coloquei uma curiosidade muito interessante, é que o número 7, ele representa plenitude, completo, sagrado. O próximo texto selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 9, o versículo 4, que diz assim: Todos os inexperientes venham para cá, ela diz aos que não têm bom senso. A falta de sabedoria pode nos causar dores profundas, principalmente quando cometemos um pecado. O versículo cita esses como sendo os inexperientes ou falta de sabedoria. Sendo assim, nos resta somente buscar tal sabedoria, para que não venhamos ser insensatos e caiamos assim como os inexperientes. Agora o capítulo 9, versículo 6. Deixam para trás a sua inexperiência e vocês viverão. Sigam em frente no caminho da entendimento ou do entendimento. A palavra de Deus nos convida a um caminhar com a sabedoria, pois quando o adquirimos, deixamos de modo gradativo a inexperiência. E quando isso acontece, demonstramos em ações como desejamos viver. Então, meus queridos irmãos e amigos, continuemos ou continue andando no caminho do entendimento e siga em frente. Versículo 7 e o versículo 8. Quem corrige o zombador procura desonra, e quem repreende aquele que é mau prejudica a si mesmo. Não repreenda o zombador, senão ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Esse versículo nos ajuda a entender como podemos colocar em prática as orientações dadas pelo escravo, de não dar continuidade a estudos que não irá surtir efeito. Pois, conforme mostrou o texto,
Precisamos direcionar nossos esforços para quem quer ouvir, dar atenção e querer agir mediante as orientações de Cristo. Esses serão chamados de sábios e Jeová os amará. Versículo 10. O temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Assim como amamos e respeitamos os nossos pais e fazemos de tudo para não desagradá-lo, não por medo, mas por amor, assim também deve se dar com o nosso Pai Jeová. Precisamos da sua sabedoria para que possamos tomar decisões que agradem seu coração. E a partir do entendimento que fomos adquirindo, conseguiremos agradar o seu coração. Versículo 12. Se você for sábio, isso será para o seu próprio bem. Mas se você for zombador, só você sofrerá as consequências. As pessoas que adquirem sabedoria conseguem resolver as adversidades da vida que aparecem com mais facilidade. Já aqueles que não buscam a sabedoria, mas que só vivem a própria vida sem se importar com as consequências, acabam colhendo os resultados ruins de suas escolhas. Sendo assim, precisamos urgentemente ser sábios, lendo a palavra de Deus, pois isso será para nosso bem. Versículo 18. Mas eles não sabem que os impotentes na morte estão ali, e os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. A ilusão que o mundo coloca como sendo joias aos nossos olhos humanos leva todos aqueles que vão em sua direção às profundezas da sepultura, ou seja, os leva na maioria das vezes à morte literal e algumas vezes à morte espiritual. Sabendo dessa realidade, nós precisamos ficar atentos à voz que ouvimos e que caminho estamos seguindo, para que nunca venhamos ser deixados a ser conduzidos como touros ao abate, mas estar sempre espertos. Então vamos iniciar fazendo a primeira designação, que é a designação número 4, que é cultivando o interesse. Essa parte ela vai ter 4 minutos e será feito de casa em casa. A pessoa assistiu à celebração. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela diz: Bom dia, Ana. Tudo bem? Como você está? Então Ana, ela responde: Bom dia, Maria. Está tudo bem, graças a Deus. E muito obrigado pela carona de ontem. Se não fosse você, eu não sei que horas eu teria chegado em casa. Choveu muito. Então Maria, ela fala: Nem fala. Ainda bem que hoje abriu um solzinho. Ontem não tivemos nem tempo de finalizar a nossa conversa. Se lembra onde paramos? Então, Ana, sim, você me explicou sobre os que vão morar na terra. Ficou faltando aqueles que irão morar no céu. Então, Maria, ela diz: Memória boa, hein? Isso mesmo. Você me disse que queria ver direto na sua Bíblia. Está com ela aí? Então, Ana diz: Sim, já havia separado. Então Maria ela fala: excelente. Um dos textos que nos apoiamos para dizer que somente um número limitado vai para o céu é o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 e 2. Então faz a leitura e depois continua. Notou que interessante? Quantas pessoas João vê sendo comprada da terra para reinar nos céus junto com Cristo? Então Ana ela diz: aqui falou 144 mil. Interessante. Confesso que eu não tinha visto isso ainda. Mas será que esse não é um número simbólico, representando as 12 tribos? Então Maria ela fala: então, nós, testemunha de Jeová, entendemos que seja um número literal. E existem textos que apoiam essa ideia. Mas precisamos de tempo para que assim possamos analisar. Por que não iniciamos um estudo regular da Bíblia? Aí você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. Então Ana ela diz: não sei, não gosto de compromisso, pois não sei se terei tempo para estudar. Então Maria continua:
O nosso estudo se adapta de acordo com as circunstâncias de cada um. Para te ajudar nessa decisão, veja só esse vídeo. Como é um estudo bíblico? Então aqui eu finalizo essa primeira designação simples, fácil, e espero que possa ajudar em sua preparação. Iremos passar agora para a segunda designação, que também é cultivando interesse, também é 4 minutos, mas será feito em forma de testemunho público. Então, numa conversa anterior, você ajudou a pessoa a encontrar uma celebração perto dela. Então, podemos iniciar assim. Maria, ela fala: Bom dia, Ana, tudo bem? Então, Ana diz: Bom dia, Maria, tudo bem, sim. Maria continua: E como está o seu Manuel hoje? Melhorou do resfriado? Então, Ana fala: Está bem melhor e já quis vir para a praça. Daqui a pouco começa a chegar seus amigos, aí eles vão jogar um dominó. Então Maria diz: Que bom. Hoje, Ana, nós tiramos o dia para falar com as pessoas que foram convidados para a celebração. E caso tenham ido, perguntar o que acharam. Conseguiu ir na celebração perto da sua casa? Então Ana, ela diz: Consegui sim. A sua ajuda foi fundamental. Aquele endereço era pertinho da minha casa. Foi eu e minha mãe. Então Maria diz: Que bom. E o que vocês acharam? Então Ana, ela diz: Bem, foi a primeira vez que fui numa celebração de vocês e achei diferente. Então Maria fala: Entendi, mas diferente para bom ou para ruim? Então Ana, ela diz: Olha, grande parte achei interessante, pois vocês usam bastante a palavra de Deus. Não fazem tumulto, as crianças são bem educadas. Só não entendi o ponto que falaram que vai ter pessoas morando na terra. Pois até então, todas as igrejas que eu tive a oportunidade de ir só falam em viver no céu. Então Maria, ela diz: Primeiramente, fico feliz de você ter conseguido ir. Na verdade, comparando com outras denominações, a nossa celebração é realmente um pouco diferente. Até mesmo na passagem dos emblemas, nem todos comem. Percebeu isso? Então Ana ela diz: Percebi. Eu ia chegar nesse ponto depois. Então Maria continua: Tá bom então. Então vamos tentar entender a sua primeira dúvida. Nós, testemunha de Jeová, entendemos de acordo com a palavra de Deus que haverá gente vivendo no céu e também na terra. De início parece meio estranho, mas você vai entender como faz sentido. Por exemplo, quando Deus ele criou Adão e Eva, ele os criou para viver na terra ou no céu? Então Ana, ela diz, na terra. Maria fala: Então o objetivo principal de Deus era que eles vivessem para sempre na terra? Concorda? Ana diz, sim. Maria continua: Com isso em mente, veja comigo o que diz Salmo 37, 9 e 11. Então, após a leitura, continua. Notou? Existem pessoas ruins no céu ou na terra? Então, Ana ela diz, na terra. Maria continua, exato. Esse versículo é uma esperança futura do que Jeová fará para que as pessoas boas que obedecem à sua palavra possam viver em segurança, eliminar os maus. Logicamente, isso se dará na terra. Deu para entender até aí? Então Ana diz, sim. Maria continua, que bom. Vamos fazer assim. Amanhã você estará aqui nesse mesmo horário? Ana diz, sim. Tenho que trazer o seu Joaquim para o banho do sol. Maria diz, excelente. Então amanhã, nesse mesmo horário, eu venho aqui para continuarmos a nossa conversa. Então aqui eu finalizo a segunda designação e espero que possa ter lhe ajudado a preparar a sua designação. Passaremos agora para a terceira designação, cultivando o interesse. Também essa parte tem 4 minutos e será feita em forma de testemunho informal. Então, numa conversa anterior, você ajudou um parente a encontrar uma celebração perto dele.
Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela diz: Bom dia, tia. A minha mãe saiu. Quer deixar algum recado? Então Ana, ela diz: Sim. Avisa ela para mim que consegui agendar a consulta dela para terça-feira às 10 horas. É só levar a identidade. Então Maria, ela diz: Tá bom. Pode deixar que darei o recado a ela. Tia, aproveitando a oportunidade, você não me disse ainda o que achou da celebração. Eu já sei que você foi aí próximo da sua casa. Então Ana, ela diz: Eu ia fazer uma surpresa para você, mas já vi que nem deu tempo. Ô, gente fofoqueira. Então, eu fui, mas por mais que você tente me explicar, não entra na minha cabeça o fato de vocês não participarem. Mas enfim, cada um faz o que quer, mas em geral achei interessante. Então Maria ela fala: Tá bom, tia, você não muda. Tem alguma parte que você tenha achado interessante? Ana fala: Todo o discurso achei muito bom, mas como você sabe, o que me surpreende de toda vez que eu vou é o amor que vocês demonstram pelos visitantes. Isso é muito bom. A gente se sente em casa. Então Maria diz: Na verdade, tia, esse é o sinal que identifica os seguidores de Cristo. E esse texto eu vou anotar aqui no WhatsApp e depois te mando para a senhora ler. Então Ana ela fala: Tá bom, me manda que vou dar uma lida. Então Maria ela diz: Aí, tia, acho que chegou a hora de começarmos aquele estudo, o que acha? Então a Ana ela fala: Ai, Maria, não sei. Você sabe como seu tio é. Se ele souber que preferir estudar com você do que ir na igreja dele, ele vai ficar doido. Deixa eu ir amolecendo o coração dele. Mais para frente a gente fala sobre isso. Tá bom, tia. Embora eu te entendo, mas vou te mandar um outro texto muito interessante sobre isso, tá bom? Então a Ana ela fala: Tá bom. Olha, vou desligar, pois hoje o dia está corrido. Então Maria ela diz: Tá bom, tia. Tchau. Então é que eu finalizo a terceira designação. Vocês devem ter reparado que eu fiz de uma forma que foi por telefone. Mas se vocês quiserem fazer presencialmente, é só adaptar. Como dito inicialmente, estaremos fazendo agora juntos o estudo bíblico de congregação, iniciando no parágrafo 5 e vamos até o parágrafo número 7. O tema desse estudo, do capítulo 25, é Apelo para César. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 5 e depois obtendo a resposta. Alguns dias mais tarde, Festo se sentou no tribunal em Cesareia. Diante dele estavam Paulo e os acusadores. Em resposta às acusações infundadas de seus inimigos, Paulo rebateu: Não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. O apóstolo era inocente e merecia ser libertado. Qual seria a decisão de Festo? Querendo obter o favor dos judeus, ele perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém ou ser julgado ali, diante de mim, a respeito dessas coisas? Que proposta absurda! Se Paulo fosse enviado de volta a Jerusalém, ele seria julgado por seus acusadores e sua morte seria certa. Nesse respeito, Festo estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Um governador anterior, Pôncio Pilatos, havia agido de forma parecida num caso envolvendo um prisioneiro muito mais importante. Atualmente, alguns juízes talvez também cedam à pressão política. Assim, não devemos ficar surpresos quando tribunais tomam uma decisão contrária às provas em casos envolvendo o povo de Deus. Então, a primeira pergunta: como Festo lidou com Paulo? Então, Festo, ele querendo obter favor dos judeus, perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas?
Então, se Paulo ele aceitasse, ele seria morto. Então, Festo ele estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Leitura do 6 e 7. O desejo de Festo de agradar os judeus poderia ter colocado a vida de Paulo em perigo. Por isso, Paulo se valeu de um direito que tinha como cidadão romano. Ele disse a Festo: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado contra os judeus, como Vossa Excelência está percebendo muito bem. Apelo para César. Uma vez feito um apelo como esse, geralmente não podia ser revogado. Festo enfatizou isso ao dizer: Você apelou para César irá. Por apelar a uma autoridade jurídica superior, Paulo estabeleceu um precedente para os cristãos verdadeiros hoje. Quando opositores tentam, em nome da lei, tramar a desgraça, as testemunhas de Jeová se valem de recursos jurídicos para defender as boas novas. Assim, depois de 2 anos na prisão, acusado de crimes que não cometeu, foi concedido a Paulo a oportunidade de apresentar seu caso em Roma. Mas, antes de Paulo partir, outro governante quis vê-lo. Então, a pergunta 6 e 7, por que Paulo apelou para César e que precedente ele estabeleceu para os cristãos verdadeiros hoje? Porque era um direito que ele tinha como cidadão romano, e uma vez feito isso, não podia ser revogado. E ao fazer isso, ele estabeleceu um precedente, pois quando os opositores tentam, em nome da lei, tramar o mal, as testemunhas de Jeová se valem de recursos jurídicos para defender as boas novas. Vamos fazer agora a leitura do quadro na página 200, que tem o nome Apelações a favor da adoração verdadeira nos tempos atuais. As testemunhas de Jeová às vezes apelam a supremos tribunais com o objetivo de remover obstáculos à pregação das boas novas do reino de Deus. Vejamos 2 exemplos. Em 28 de março de 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a decisão de um tribunal estadual, inocentando assim um grupo de testemunhas de Jeová que haviam sido presas por distribuir publicações bíblicas na cidade de Griffin, Geórgia, Estados Unidos da América. Essa foi a primeira de muitas apelações feitas a esse Supremo Tribunal no que se refere ao direito das testemunhas de Jeová de pregar as boas novas. Outro caso aconteceu na Grécia, envolvendo uma testemunha de Jeová chamada Minos. Num período de 48 anos, ele foi preso mais de 60 vezes, acusado de proselitismo. Em 18 ocasiões, ele foi levado a julgamento. Ele passou anos na prisão e no exílio em ilhas remotas do mar Egeu. Após a sua condenação em 1986, o irmão Kokkinakis perdeu as apelações que fez aos tribunais superiores da Grécia. Então recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos. Em 25 de março de 1993, essa corte declarou que a Grécia havia violado a liberdade de religião do irmão Kokkinakis. As testemunhas de Jeová têm apelado à Corte Europeia dos Direitos Humanos em dezenas de casos, sendo vitoriosas na maioria deles. Nenhuma outra organização, religiosa ou não, tem sido tão bem-sucedida em defender os direitos humanos básicos diante da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Será que outros se beneficiam das vitórias jurídicas das testemunhas de Jeová? O erudito Charles escreveu: Todos nós temos uma dívida de gratidão às testemunhas de Jeová. Não importa quantas vezes sejam insultadas, expulsas de uma cidade ou mesmo sofram agressões físicas, elas continuam a lutar por sua liberdade de religião. E, quando elas ganham, todos nós ganhamos. Então, a gente fez aqui essa leitura maravilhosa das apelações a favor da adoração verdadeira e, com certeza, a vida de Paulo, a maneira como ele agiu,
a estabelecer um precedente para que nós, testemunhas de Jeová, também possamos lutar por nossos direitos de liberdade de expressão, liberdade de religião, um direito garantido a todo indivíduo, a todo ser humano. E quando isso, de alguma forma, é ilegalmente prejudicado, nós podemos recorrer sim à justiça. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.